Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa consultoria gratuita, uma live de perguntas e respostas que eu faço no meu Instagram há mais de 100 semanas, onde eu entro ao vivo para responder dúvidas e perguntas de quem está me acompanhando ali nessa live, tá? E por que eu faço isso, né? Basicamente todos os dias eu publico posts, vídeos, às vezes mais de um por dia, e é muito conteúdo, você vai aprendendo, evoluindo, é normal. Você aprende coisas novas, você começa a ter dúvidas. Uma vez por semana, quarta, 20 horas no meu Instagram, eu paro para responder dúvidas, perguntas e a gente passar para um novo ciclo de aprendizado, tá bom? Se você não participou da última, tá tudo bem, você pode participar da próxima. Meu Instagram é @marinovinicius, @marinovinicius. Quarta, 20 horas. Vamos para a primeira pergunta de hoje. 45% investido em ações, 15% investido em seguros, em anti-ações, 15% em fundo imobiliário, 25% em fundos. Já testou? Como que funciona? Olha só. Toda boa pergunta tem a mesma resposta. Qual é a resposta para toda boa pergunta? Depende. Como que você está selecionando as suas ações? Como que você está diversificando as suas ações? Como que você está fazendo todo o processo? Porque assim, gente, olha só, por isso que eu entrego um bônus para os meus alunos do programa Investidor Sempre em Alta, que se chama Selo Sempre em Alta. O que é o Selo Sempre em Alta? O Selo Sempre em Alta nada mais é que um feedback detalhado que eu dou, tá? Eu mesmo, pessoalmente, mando um áudio para você ver que eu tô dando esse bônus. Não vou vender nada aqui, não vou fazer venda do programa. Se você quiser entrar hoje e me pagar 5 vezes o preço de acesso ao programa, não tem como entrar, eu não autorizo, tá? Mas só quero te explicar isso, toda essa questão dos percentuais, tá? Eu dou um bônus para os meus alunos que chama Selo Sempre em Alta, que basicamente é você pegar e enviar para o nosso e-mail de suporte todo o planejamento da tua Magar. O que é uma Magar, Vinícius? É a carteira de investimentos que naturalmente faz qualquer pessoa lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa, tá? Só que existe uma espinha dorsal que é a metodologia. Imagina que tem a espinha dorsal, tem as vértebras, né? As vértebras são alguns caminhos que você pode seguir ao montar a sua Magar. Você pode deixar ela com maior oscilação de curto prazo, com menor oscilação de curto prazo, com maior potencial de rentabilidade no longo prazo, com menor potencial e assim por diante. Então tem escolhas que você faz no meio do caminho. Eu simplesmente pegar e reduzir a metodologia para 45% em ações, tanto por cento em anti-ações, etc e tal, eu estou reduzindo, eu estou tratando os investimentos como algo simplesmente banal. Se você acha que é simplesmente definir quanto por cento aqui, aqui, lá, e você vai ter resultado, sabe de uma coisa, não é. Então, por que eu entrego esse bônus chamado Selo Sempre em Alta? Porque eu olho especificamente em quais setores os investidores sempre em alta estão planejando investir. Com base nesses setores, eu vejo se a dose de anti-ações está boa. Qual o tamanho dessas empresas? São muito endividadas? São mais ou menos? São super pouco endividadas? Tudo isso vai influenciar na definição dos percentuais. Então, isso depende do teu perfil de investidor, isso depende dos teus objetivos, depende da seleção individual. Que tipo de fundo imobiliário você está escolhendo? Você está investindo em fundo de papel ou só em fundo de tijolo? Ou tem papel também? Ou só papel? Então, eu preciso do contexto para conseguir falar alguma coisa. Vinícius, diz alguma coisa aí para mim, eu só quero ter um norte. Gente, melhor que ter um mapa errado é nem ter um mapa. Então, para você que não sabe toda a metodologia, que não pegou todos os detalhes, não entende isso ainda, calma. É melhor você nem ter um mapa do que você ter um mapa errado. Se você tiver um mapa errado, você vai convicto para o abismo. Se você nem tem um mapa, você busca o mapa. Então, eu prefiro que você busque o mapa, vá com calma e aí depois você investe. Porque senão o negócio tende a ser pior do que você imagina, tá? E é por isso que, perguntas sobre percentuais, vocês podem me fazer em live, vocês podem me fazer no direct, eu recebo muito. Depende, gente, depende de vários fatores. É por isso que para os meus alunos eu entrego esse bônus chamado Selo Sempre em Alta, tá? Vamos lá, pergunta aqui, ó. Crise internacional geralmente estimula a alta do dólar. A queda momentânea tem alguma explicação? Vamos lá. Se a gente for parar para pensar, gente, a gente está em crise desde o início de 2020. O que aconteceu com o dólar desde o início de 2020? Deixa eu pegar aqui na minha tela. Basicamente, a gente viu o dólar sair de 4,20, chegar até quase 5,99 e agora está R$ 5,10, tá? Esse é o cenário. Só que
Quando você faz essa pergunta para mim, você está olhando algo muito importante aqui, ó, movimentação de curto prazo. E, meu Deus, tudo que você precisa fazer para perder dinheiro na bolsa é ficar olhando para a movimentação dos preços no curto prazo. Tem um livro que ele comprova que a bolsa de valores no curto prazo se comporta de uma forma totalmente randômica, de uma forma totalmente aleatória, de uma forma muito semelhante ao andar de um bêbado. Então, quando você busca algum padrão no curto prazo, você está fadado ao fracasso. Quando a gente olha para o longo prazo, a gente vê, poxa, 5,10 dividido por 4,20, que era o que estava lá no início de 2020, poxa, tem uma valorização no dólar de 21,4%. Tá? Aí eu pego um horizonte de tempo maior, não é nem longo prazo ainda. Longo prazo é a partir de 5 anos. Tá? Vejo que tem uma valorização de 21%. Aí eu te pergunto, que queda momentânea do dólar você está falando? Você está falando da queda do dólar em 2022, que o dólar fechou o ano, deixa eu olhar aqui do meu lado, fechou o ano a 5,57, tá? E teve uma queda de 8,4% até agora. Poxa, teve uma queda maior, a gente chegou a R$ 5,06 e aí começou a estourar esse negócio da guerra, querendo ou não, um acirramento da crise internacional, e ele já começou a se valorizar um pouco. Mas assim, tudo, gente, que você olhar no curto prazo, toda a movimentação no curto prazo, ela é especulativa. O que faz a cotação do dólar variar? É o fluxo de dinheiro. Se você vira essa chave, meu Deus, você vai ganhar dinheiro pelo resto da vida investindo na bolsa. O que se valoriza? Para onde o dinheiro vai é onde se valoriza. Esse é o ponto. Então, num cenário de crise internacional, o que acontece? O dinheiro, ele some daqui, os dólares, talvez você saiba, talvez não, deixa eu contextualizar. Aproximadamente, um pouco mais hoje, 50% de todo o dinheiro investido em ações aqui no Brasil é de investidores estrangeiros que investem usando o dólar como moeda. Muito dólar entrando aqui, ações sobem e dólar cai. Por quê? Quanto mais dólar em circulação, mais barato fica o dólar. Tá? A cotação do dólar em relação ao real. Agora, e o contrário? Se os investidores estrangeiros estão vendendo ações e tirando os dólares daqui, ações caem e o dólar sobe. O que aconteceu no início de 2022? Uma valorização das ações e uma desvalorização do dólar. E aí você pode parar e pensar assim, ó, Vinícius, mas a gente está no meio de uma crise. Como assim o dólar está caindo? Meu Deus do céu, tá errado, o método não funciona? Ah, meu Deus! Sim, com certeza, vai nessa. O que acontece, gente? Desde julho até hoje, se você olhar o que está acontecendo com as ações, a gente tem uma queda bem salgada. Desde julho de 2021 até hoje, deixa eu pegar, desde junho, tá? Perdão. Até hoje, a gente acumula, deixa eu ver aqui, uma queda de 12%. Deixa eu só confirmar esse dado. Deixa eu olhar na minha tela aqui, que está bem atrás de mim hoje. Isso, 11,93%. E a gente vê uma valorização no dólar, porque o dólar lá chegou a 4,92. O que você está vendo aqui é uma movimentação de semanas. E eu reforço, se você olhar para semanas, você vai perder dinheiro em semanas, nas outras semanas de forma consistente. Você precisa entender que no curto prazo, o que move os mercados? São os traders, são os especuladores. E aí você pode pensar assim, ó, poxa, eu vou ser mais especulador. Vai com fé, você provavelmente vai perder dinheiro. Você tem 99,9% de chance de perder dinheiro. Ser especulador é uma droga. 99,9% perde de forma comprovada. Agora, que eles são essenciais para dar liquidez, possibilidade de você comprar qualquer ação qualquer dia, isso é verdade. Isso eles ajudam. Só que quando você olha com a ótica certa, o dólar não está caindo, gente. O dólar está subindo. Se você olhar com um horizonte de meses, o dólar está caindo. Poucos meses, algumas semanas. Se você olhar com o horizonte de 1 ano, o dólar está subindo. 2 anos, subindo. 3 anos, subindo. 5 anos, subindo. E assim por diante. O que falta para você é entender uma coisa que é a chave, e eu termino essa pergunta aqui agora. Termino essa resposta, essa pergunta. Enquanto você olhar para a movimentação de curto prazo, buscando um padrão, você vai perder dinheiro. Você precisa olhar para os grandes movimentos. Você precisa olhar para os movimentos no longo prazo, porque no curto prazo tudo é ruído, tudo é especulativo. Compra, vende, tá destruindo Kiev, não tá destruindo, vai acabar a guerra, não vai acabar, vai ter lockdown de novo, não vai. É uma loucura. Agora, no longo prazo, a gente vê as coisas
funcionando exatamente da mesma forma como funcionavam antes, com décadas de comprovação, tá? Então respira fundo, para de olhar para o curto prazo, vai ser muito bom para tua cabeça e para o teu bolso, tá? Foca no longo prazo. Se você expande o horizonte para um aninho apenas, você já vê o dólar se valorizando frente a essa crise, e se olhar para 2 anos ainda mais, e quanto maior o horizonte de tempo, melhor. Tá bom? O que é mais seguro, investir na bolsa ou em renda fixa agora? Vamos lá. Vamos pensar no seguinte. Quando eu faço essa pergunta, poxa, o que é mais seguro? Investir na bolsa de valores ou investir em renda fixa agora? Quando a gente pensa em risco, a gente está pensando em... A gente não pode pensar somente no risco mais conhecido e mais temido das pessoas, que é o risco de mercado. Dentro do programa Investidor Sempre em Alta, eu explico os tipos de riscos. Os principais deles são risco de mercado, risco de crédito e risco de liquidez. Tá? O que é isso? Deixa eu te explicar os 3. Risco de liquidez é o risco de você não conseguir transformar o seu investimento em dinheiro no prazo que você espera. Então imagina o seguinte, imagina que você vai fazer uma viagem daqui a 1 ano e meio, uma viagem super cara, e aí você vai precisar para essa viagem, digamos, 100 mil reais, tá? Você vai viajar para o exterior, enfim, em euro, e vai gastar 100 mil reais, você quer fazer uma experiência top, tá, beleza. Onde que faz sentido você investir? Na poupança, você só tem 2 opções, um imóvel ou na poupança. Poxa, entre essas 2 opções, é óbvio que você tem que ir para a poupança. Por quê? O imóvel pode ser que você não venda em 1 ano, em 1 ano e meio. Pode ser que você demore mais tempo. E para conseguir vender, você teria que vender a um preço muito mais baixo. Você ia perder dinheiro, não ia fazer sentido. Então, é muito arriscado, sob o ponto de vista de liquidez, você não conseguir resgatar o seu dinheiro no prazo que você espera. Quando eu penso no risco de mercado, que é o risco mais conhecido, eu estou pensando em volatilidade, em mudança de preço, oscilação. Subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu. Quando eu estou pensando em risco de crédito, e aí quando eu penso em risco de mercado, eu estou pensando em bolsa de valores. Quando eu penso em risco de crédito, eu estou pensando no quê? Renda fixa. E a maioria das pessoas peca e erra por quê? Porque pensa só em risco de mercado e não pensa em risco de crédito. Pensa em risco de mercado e compara bolsa de valores e renda fixa. Se você for parar para pensar, sob a ótica do risco de mercado, sem dúvida alguma, o maior risco está na bolsa de valores. Por quê? Quando você investe, por exemplo, em uma ação, você compra, você tem a propriedade da parte de uma empresa. Você é dono daquela empresa. O que acontecer com aquela empresa a partir dali, você vai ter o ônus e o bônus. Você tem, segundo a lei das SAs, a lei das sociedades anônimas, você tem responsabilidade limitada. O que significa isso? O máximo de dinheiro que você pode perder é o valor que você investiu, ponto. A empresa quebrou e ficou devendo 5 bilhões para um banco lá. Poxa, ninguém vai bater na tua casa e pedir para levar teu sofá. Não, a sua responsabilidade é limitada ao capital investido, ao valor investido, mas você pode perder tudo aquilo ali, tá? Agora, quando você investe então você vai ter valorização ou desvalorização. Não tem segurança nenhuma quanto ao retorno que você vai ter. Quando você investe em renda fixa, você não compra uma propriedade. Você compra um direito de pagamento futuro. Por que o nome de um título público do Tesouro Direto é título público? Porque o nome disso é um título de dívida. Talvez você saiba, talvez não. Um CDB que você compra lá no banco é um título de dívida. Uma debênture que você contrata de uma empresa é um título de dívida. Todo investimento de renda fixa é uma dívida. Reforço, todo investimento da renda fixa é uma dívida. E aí, quando eu olho sob a ótica do risco de mercado, volatilidade, na Bolsa de Valores eu tenho volatilidade total. Na renda fixa, se eu invisto de forma estratégica, como um investidor sempre em alta, invisto em títulos públicos de forma estratégica, o que pode acontecer? Eu posso ter essa volatilidade no meio do caminho, eu posso ter essa oscilação de preço no meio do caminho, que pode ser muito favorável para mim eu ganhar muito dinheiro com isso, ter rentabilidade de ações na renda fixa. Mas se tudo der errado, o que é tudo dar errado? Eu não ter vantagem nenhuma para eu vender o meu título antecipadamente, antes do prazo de validade dele, porque todo título tem um prazo de validade. Basicamente eu fico quietinho, eu fico na minha, não vendo, e eu vou ter a rentabilidade contratada. O que é a rentabilidade contratada? A rentabilidade que aparecia para mim no ato, no momento que eu fui lá e fiz o meu investimento. Então, sob a ótica do risco de mercado, poxa, na renda fixa eu tenho uma rentabilidade
que eu vou ter, independente da circunstância, mais a possibilidade de eu ter um bom rendimento se as condições de mercado forem favoráveis para mim. Então, sob a ótica do risco de mercado, com certeza, renda fixa é mais seguro que bolsa de valores. Agora, pensa, por exemplo, em um cenário de guerra, como está acontecendo agora. O que é mais arriscado? Você, antes de estourar a guerra, seria mais arriscado você ter comprado ações de empresas russas ou você ter comprado títulos de dívida do governo russo? Talvez você saiba, talvez não, mas o que acontece? A Rússia está sofrendo várias sanções de vários países. Várias empresas não estão conseguindo vender os seus produtos para outros países. Só vende internamente. Mas aquelas empresas ali, elas continuam de pé, elas continuam vivas. Elas continuam vendendo, nem que seja para o mercado interno. Ali, quando você compra uma ação, por exemplo, você compra uma propriedade de algo. Aquilo é teu, independente das circunstâncias, independente do que aconteça. Quando você empresta dinheiro para o governo russo por meio de um título público, por exemplo, você tem uma promessa de pagamento futuro. E a Rússia está a um passo de ir à falência, de quebrar. Porque eles não têm tanto dinheiro assim. O rublo, a moeda russa, já despencou absurdamente. Para você ter noção, o rublo equivale a mais ou menos, 100 rublos equivale a mais ou menos $1. Se você acha que, imagina, como se fosse 100 reais equivaler a $1. Isso está subindo, isso está aumentando. Talvez o que eu esteja falando aqui hoje está até desatualizado, porque eu não peguei a cotação de hoje. Então, o que acontece? O Banco Central russo já mais que dobrou a taxa de juros dele, saiu de 9,5% para 20%, para tentar atrair os investidores e fazer eles investirem, emprestarem dinheiro para o governo, porque o governo está precisando de dinheiro para manter a guerra. Só que ninguém está topando entrar. E provavelmente daqui a pouco acabe o dinheiro e ele vai decretar moratória. O que é isso? Devo, não nego, mas não tenho como pagar. Nessa ótica do risco de crédito, que é o risco de calote, a renda fixa é mais arriscada que a bolsa de valores. Porque em última instância, o que acontece? Você tem a propriedade daquela empresa, você é dono daquela empresa, se você investe em ações. Mas se você emprestou dinheiro para o governo russo e tem uma promessa de pagamento futuro e o governo russo não tem dinheiro para pagar, ele não vai pagar. Entende? Você só está lidando com um nível de risco diferente. Um nível de risco diferente. Vinícius, mas não vai ter uma guerra no Brasil. Tá bom, e se você empresta dinheiro para um banco e ele vai à falência? FGC é uma farsa, gente. Se você não sabe por que FGC é uma farsa, me manda um direct que eu vou te mandar um vídeo para você entender todo o cenário. Ele promete que garante 100% do valor investido que se enquadra nos critérios e ele tem para pagar menos de 5% de tudo que ele promete que garante. Se você for pensar, por exemplo, pega um país como a Argentina, por exemplo, que não tem dinheiro para pagar suas dívidas, que já decretou moratória 5 vezes na história. Desde 1985, decreta moratória, diz que não vai pagar porque não tem dinheiro e fica enrolando. Então, sob essa ótica, num cenário extremo, bolsa de valores é mais seguro que renda fixa. Como que você aumenta o teu potencial de rentabilidade e diminui teu risco? Não é escolhendo um cenário binário. A maioria de vocês quer simplificar a vida num nível superficial. Quer escolher ou isso e pronto. Só que você é mais inteligente do que isso. Você consegue combinar os investimentos para ter um resultado muito maior, correndo um risco muito menor. Você não ficou incomodado quando eu te mostrei que, implementando o método, você tem muito menos oscilação de curto prazo e mais rentabilidade de longo prazo? Isso foge da lógica que te mentem, que é quanto mais risco, mais retorno. Quando você combina os investimentos, combina inclusive renda fixa com renda variável, o que acontece? Você tem um retorno maior no longo prazo e uma oscilação menor. Corre riscos diferentes e aí você está preparado para qualquer cenário negativo que possa vir. Investidor sempre em alta não é investidor sempre em alta de boca para fora, com vapor saindo da minha boca. É porque é a realidade. Por que é a realidade? Porque a gente não fica escolhendo um ladinho ou outro. Ou isso ou aquilo. Eu pego e monto uma estrutura de investimento que vai fazer eu ter resultado independente do cenário. Percebe? Então você não deve escolher entre uma coisa ou outra. Você precisa escolher
ambas se fizerem sentido, tá? Se você escolhesse um outro investimento, aí teria que ver qual investimento. Mas renda variável e renda fixa, na minha visão, ninguém deveria investir só em renda fixa e ninguém deveria investir somente em renda variável. Absolutamente ninguém. Sem nenhuma, absolutamente nenhuma exceção. A combinação é melhor. Ah, Vinícius, mas a renda fixa está rendendo mais agora. Essa é a maior armadilha que você pode cair. Sabe por quê? Pensa comigo. Taxa Selic em alta, como está hoje, faz com que a renda fixa renda mais. Os investimentos em renda fixa. Os preços das ações estão bem menores que estavam, por exemplo, em junho do ano passado. Aí hoje você quer investir onde? Em renda fixa. Porque está rendendo mais. Quando que vai surgir em você o interesse de investir em ações? Quando a renda fixa estiver rendendo pouco. Quando que a renda fixa vai estar rendendo pouco? Quando essa taxa Selic que estava subindo, que continua subindo, que ainda está subindo, começar a cair. E quando ela estiver lá embaixo, você vai ficar, meu Deus, mas o meu rendimento era bem maior, era 3 vezes maior, agora está menor. E você vai querer investir em ações. E aí as ações vão estar com o preço 3 vezes mais alto. Você deixou de ganhar 200%. Você deixou de ganhar 100%, 200%, não sei. Mas várias empresas vão acontecer isso quando a taxa Selic voltar a cair. E ela vai voltar a cair. Por quê? Porque a economia se comporta em ciclos. Todos os investimentos se comportam em ciclos. Então você tem o ciclo de alta, o ciclo de queda. Todos. Ações, renda fixa, títulos públicos, fundos imobiliários, dólar, ouro e assim por diante. Ao invés de você querer ficar, poxa, agora eu vou investir nesse, agora é nesse, como se você soubesse prever o futuro, não, mas eu vou saber exatamente quando a taxa Selic vai começar a cair, eu vou agir antes de todo mundo, eu vou comprar as ações antes de todo mundo. Não, gente, para com isso. Próxima pergunta e vamos encerrar por aqui a nossa consultoria gratuita de hoje. Este ano, existe chance de ganho na marcação a mercado em renda fixa? Existe, tá, Alexandre? Fez essa pergunta aqui. O que acontece? A marcação a mercado é a possibilidade, na verdade é o que me possibilita eu conseguir ter rentabilidade de ações investindo na renda fixa. Quando eu vou investir no título público, eu não devo ter como critério principal de investimento um ganho com base na marcação a mercado. Quando que eu vou ter um ganho com base na marcação a mercado? Quando as taxas caírem. Quando que as taxas vão cair? Num momento de melhora econômica no Brasil e uma melhora econômica internacional. Então, será que as coisas vão evoluir melhor que o esperado nesse ano? Se sim, eu vou ter uma oportunidade de ganho com a marcação a mercado. Se não, provavelmente isso vai ficar empacado ou as taxas vão até subir um pouco mais, eu vou poder investir mais dinheiro tendo uma rentabilidade maior, tendo uma taxa de rentabilidade maior. Só que eu dizer assim, esse ano, eu cravar esse ano, existe chance? Sim, existe sempre. Agora, vai rolar? Não tenho a mínima ideia, tá? Muita gente vai tentar te dizer que mediante as informações disponíveis hoje, a tendência é que tal coisa aconteça. Gente, tendências não existem. Tendências não existem. Qual era a tendência de uma guerra acontecendo agora? Qual era a tendência no passado dos Estados Unidos começar a subir o juro americano? Qual era a tendência no passado dos Estados Unidos começarem a tirar estímulo da economia, tirar dinheiro da economia, sendo que ele estava colocando desde 2008 dinheiro na economia? Há muito tempo. Qual era a chance da inflação americana vir quase 4 vezes maior que a meta? Percebe? Não tem como prever o futuro. Então, assim, o foco é você investir em títulos públicos, certo? Olhando para aquela taxa de rentabilidade que está sendo oferecida naquele momento e ficando contente com ela. Fico contente, acho que vale a pena aqui, eu entro. E aí, no meio do caminho, se tiver uma oportunidade vantajosa, você vai vender antes para ter esse ganho com a marcação a mercado, essa rentabilidade de ações investindo na renda fixa. Mas esse não pode ser teu critério principal de investimento. Senão, as condições de mercado mudam a todo momento, você não tem como prever, assim como eu também não tenho como prever, e basicamente você vai se lascar, você vai perder dinheiro. Se você tiver que vender antes da data de validade do título, que se chama data de vencimento, tá? Você tem que ter a possibilidade de vender antes, não a obrigação. Se você tiver a obrigação, você está muito frágil. Aí você, provavelmente, hora ou outra, você vai perder dinheiro. Talvez não seja agora, vai ser depois, mas você vai perder dinheiro porque investiu com o foco errado, investiu com a lógica errada, tá? E é normal, se você está investindo com foco no longo prazo, em no mínimo 3 anos, tá? 3 anos é até médio prazo.
você vai pegar bons momentos de marcação a mercado, com certeza. A cada 3, 5 anos no máximo aparecem excelentes oportunidades e a gente fica comprando enquanto a taxa está subindo e depois vendendo enquanto a taxa está caindo, e aí a gente consegue ter esse ganho de ações investindo na renda fixa. Certo, gente? Se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo te ajudou, se fez sentido para você, o que você faz agora? Aqui embaixo tem um botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho. Clica nele, porque assim esse vídeo vai ser jogado para mais pessoas pelas redes sociais e assim a gente consegue ajudar mais gente, tá bom? Te vejo na próxima quarta. Se você não me segue ainda, me segue no Instagram, @marinovinicius. Te vejo na próxima quarta, 20 horas. Um grande abraço e até mais.